Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus. Aqui estou eu com mais um vídeo, com mais uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre Davi. Em um período da história do povo de Israel, eles estavam enfrentando um grande problema. Por quê? Porque o líder de Israel, rei Saul, estava desviado da presença de Deus. Ele tinha se esquecido de Deus. E esse rei Saul estava liderando o exército de Israel em uma guerra contra o povo filisteu. Só que do meio do povo filisteu saiu um homem por nome de Golias. Este homem tinha quase 3 metros de altura. E só para você ter uma ideia, só a armadura deste Golias pesava 50 quilos. Só aí dá para você ter uma ideia que este homem, esse guerreiro filisteu, não era um guerreiro comum. Era um homem, este homem tinha uma força colossal. Só a armadura dele pesava 50 quilos. Imagina um golpe desse homem. Poderia despedaçar qualquer soldado. Pois bem, este gigante Golias falou para o povo de Israel: olha, nós não precisamos guerrear. Olha o seguinte, envia um homem para poder lutar comigo. Se eu conseguir derrotar este homem, vocês serão nossos escravos. Porém, se este homem conseguir me derrotar, nós seremos seus escravos. Só que ninguém era maluco de enfrentar um homem de quase 3 metros de altura. Ninguém era maluco de enfrentar um gigante. Ou ninguém tinha coragem suficiente para poder enfrentar este homem que estava desafiando, que estava afrontando o povo de Israel. Só que no meio do povo de Israel tinha um menino chamado Davi. Este menino nunca tinha pegado uma espada antes. Nunca tinha usado uma flecha. Nunca tinha usado um escudo ou uma lança. Mas este menino, por nome de Davi, de aproximadamente 17 anos, ele falou assim: olha, eu vou enfrentar esse gigante. Eu vou enfrentar Golias. E ele se dispôs a enfrentar o gigante. E quando falaram para o rei que Davi queria enfrentar o gigante, o rei falou assim: não, você não pode enfrentar o gigante. Sabe por quê? Porque você é pequeno. Você não pode enfrentar o gigante. Porque aquele gigante, ele é guerreiro, ele guerreia desde quando ele era mais jovem. E você é apenas um menino. Aí Davi pega e fala para o rei Saul: olha, rei, eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, e veio um urso, um leão, e apanhou uma das ovelhas de meu pai. E tanto o urso quanto o leão, eu peguei eles e matei essas feras. Eu matei, acabei com eles. Eu vou fazer o mesmo com esse gigante que está desafiando o exército do Deus vivo. Bom, aqui que eu quero chegar. As pessoas olham para você, olham para mim e pensam: você não pode enfrentar o gigante, porque você é pequeno, porque você não é capaz, porque você não vai conseguir, porque o gigante é muito forte. Mas quem te garante é Deus. Quem te sustenta é o Todo-Poderoso. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi era sustentado por Deus. Davi era usado por Deus. Por que eu estou dizendo isso? Olha só o que aconteceu. Então, depois que Davi falou para o rei que tinha matado o urso e também tinha matado o leão, o rei deixou que Davi enfrentasse o gigante. Olha só o que aconteceu, hein? O gigante, quando viu Davi, falou assim: por acaso eu sou um cão para você vir contra mim com pau? Davi não tinha uma espada na mão.
Davi tinha apenas um cajado, ele era pastor de ovelha. Davi tinha apenas algumas pedras que ele tinha apanhado perto do riacho para poder enfrentar Golias. E Golias olhou para Davi e falou assim: eu vou acabar com você, vem contra mim que eu vou pegar, vou despedaçar você e vou dar o seu corpo para as aves comerem. Mas Davi não deixou que aquelas palavras amedrontassem ele. Muitas das vezes isso acontece em nossas vidas. Às vezes nós deixamos que a circunstância nos provoque medo. Às vezes nós deixamos que o inimigo nos amedrontem. Mas nós não podemos nos amedrontar. Olha só o que Davi falou, hein? Davi falou, olhou para Golias e falou o seguinte: olha só, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Pronto. Só de dizer essas palavras, Davi estava praticamente vitorioso. Davi partiu em direção ao gigante, correu para poder enfrentar esse problema que estava ameaçando o povo de Israel. Davi, ele imaginou o seguinte: olha, quando eu estava no campo, apacentando, veio o urso e o leão e tentou abocanhar as ovelhas de meu pai. Eu protegi. Agora aqui, eu vou fazer o mesmo com esse gigante. O exército que está na minha retaguarda são minhas ovelhas. E esse gigante é o urso e o leão, eu vou acabar com ele. Davi colocou uma pedra na funda que ele tinha e começou a girar e lançou em direção ao gigante. E derrotou o gigante. A pedra bateu na cabeça do gigante e o gigante caiu por terra. E assim Davi derrotou o gigante sem ter nenhuma arma na mão, sem ter uma lança, sem ter uma espada, sem ter um escudo, com apenas uma funda e uma pedra. E depois Davi pegou a própria espada do gigante, cortou a cabeça do gigante. Então o exército filisteu bateu em retirada, começou a fugir, porque viram que o seu campeão havia sido derrotado. Imagine você agora. Às vezes o problema se levanta diante de você. Se você não se dispor a enfrentar este problema, você vai ser derrotado. Mas a partir do momento que você olhar para esse problema e dizer assim: olha, problema, seja lá qual for, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você em nome de Jesus. Faça como Davi. Não tenha medo do gigante. Enfrente todos os problemas que se levantam diante de você. Porque se você fazer como Davi, partir em direção ao problema e resolver o problema, você enfrentar o problema de frente, saiba, Deus vai garantir a vitória para você. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que tenham gostado dessa palavra. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. E se você conhece alguém que precisa de uma palavra de conforto como essa, compartilhe esse vídeo. Compartilhe no Facebook, no Twitter, em suas redes sociais, também no seu grupo do WhatsApp. Eu vou estar deixando aqui no link da descrição a minha página. Você vai lá, marca seus amigos, compartilha, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Deus te abençoe.